Você sabe o que são as competências comportamentais? São as competências que nós utilizamos para conviver, trabalhar, colaborar na sociedade. Cada vez mais, a nossa vida e a nossa carreira exigem o desenvolvimento dessas competências. Elas nos ajudam a lidar bem com a interação em equipe e estão cada vez mais sendo valorizadas no mercado de trabalho, formal e informal. Se a gente parar para pensar no emprego formal, quando a gente está falando da conquista de um emprego, muitas vezes as competências técnicas, aquilo que a gente sabe fazer, vão ser as primeiras coisas que a pessoa recrutadora, né, quem está olhando aí para quem vai contratar para uma vaga de emprego, é para isso que ela vai olhar primeiro. Ela vai olhar seu currículo para decidir se vai te chamar ou não para uma entrevista de emprego. Mas a partir daí, as competências comportamentais são essenciais para que você conquiste esse emprego e para que você vá bem em uma entrevista, em uma dinâmica de grupo. Aliás, vocês já fizeram alguma dinâmica de grupo? As dinâmicas de grupo geralmente são feitas para verificar o seu comportamento, a sua interação com as outras pessoas, como que você se comunica, como você respeita opiniões, se você respeita a vez das outras pessoas falarem, se você ajuda as outras pessoas a realizarem tarefas, se elas estiverem aí com alguma dificuldade, entre outras questões. A gente muitas vezes acha, em uma dinâmica de grupo, as pessoas vão observar como que a gente realiza uma tarefa, quando na verdade o que elas estão observando é muito mais o nosso comportamento. Você pode até não concluir uma tarefa e ainda assim ir muito bem em uma dinâmica de grupo, porque você teve um comportamento admirável com as outras pessoas. E quando você já conquistou o emprego, as competências comportamentais são essenciais para que você se dê bem no dia a dia de trabalho, inclusive para evoluir, para receber promoções. No dia a dia, as competências comportamentais muitas vezes são mais valorizadas do que as competências técnicas. Tem uma frase que é muito usada nos RHs das empresas. A gente contrata pela competência técnica e a gente demite pela falta de competências comportamentais. Então, para que você se dê bem na empresa, não basta só realizar bem a sua tarefa. Você pode fazer muito bem aquele seu trabalho, mas se o seu comportamento não for adequado, só a parte técnica não vai ser suficiente. E se essas competências comportamentais são tão importantes no emprego formal, imagina o quanto que elas são importantes também para outros tipos de trabalho, como as carreiras empreendedoras e autônomas, quando o seu comportamento também vai contribuir para que o seu próprio negócio funcione ou não. Eu conheço pessoas que já tentaram empreender, mas que faziam os clientes fugirem pela falta de simpatia ou falta de paciência com eles. Você já viu casos assim? Já foi atendida por uma pessoa que não interagia bem com você que estava ali como cliente? O comportamento de qualquer profissional faz muita diferença, não faz? E isso não é só para atendimento ao público. Isso vale para qualquer profissão. Mas eu preciso fazer uma observação. É claro que as competências técnicas continuam sendo importantes. Só que isso é só uma parte do nosso trabalho. Não importa qual é a sua profissão, o que você faz no dia a dia de trabalho, as competências técnicas e as competências comportamentais precisam ser muito bem trabalhadas, desenvolvidas, para que você possa dar conta do que a vida e a carreira vão te exigir. Vamos ver alguns exemplos. Entre as competências comportamentais estão saber se adaptar a novas situações. Afinal, o mundo está sempre mudando e a realidade do nosso trabalho também. Então, nós temos que aprender a entender as novas realidades que vão surgindo e conseguir aprender o que é necessário para a gente se manter atualizados e atualizadas sempre.
Nós precisamos também saber resolver problemas que vão surgir diante de você e que não tem resposta certa, resposta única, tem várias maneiras de resolver. Isso significa saber pesquisar soluções, saber pedir ajuda para quem entende mais que você de um assunto, saber chamar colegas para que juntas e juntos a gente consiga resolver essas novas situações, entre outras maneiras de resolver os problemas. Nós também temos que saber lidar com conflitos, mantendo uma boa dose de inteligência emocional. Não existe trabalho em que um problema não vai aparecer, em que não vai haver algum tipo de conflito na equipe em algum momento. Sabe, quando acontece algo que nos desagrada e a pessoa simplesmente explode, perde a cabeça e é até grosseira com colegas, com clientes, ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa assim na equipe, não é? Por outro lado, todo mundo gosta daquela pessoa que, diante de uma situação difícil, ela para pensar, ela se controla, ela chama colegas para conversar e até mesmo para discutir com calma e educadamente uma situação de conflito. Tudo acontece muito mais fácil para essa pessoa e ela até ganha mais chances de crescer na carreira por ter essa inteligência emocional. Ela pode até ser convidada aí para liderar uma equipe no futuro justamente por causa dessa inteligência emocional que é uma competência. Comunicar-se bem e colaborar com outras pessoas também é fundamental para você se dar bem nos relacionamentos que você vai ter no dia a dia de trabalho. Tudo também fica muito mais difícil aí no cotidiano de uma empresa quando uma pessoa não se comunica, se ela não colabora, se ela não consegue se relacionar, se ela não se dá bem aí com seus pares. E também, obviamente, com os clientes, né, que a gente também precisa se dar bem, colaborar, se comunicar bem com os clientes que demandam nossos serviços. Por isso, é muito importante a gente desenvolver, por exemplo, a oratória, a argumentação, a capacidade de ouvir de verdade e com atenção as outras pessoas, entre outras competências de colaboração e de comunicação. Saber respeitar as pessoas, agir sem nenhum preconceito contra nenhum grupo, é outra maneira da gente mostrar o nosso valor, a nossa competência dentro das empresas. E a gente também tem que mostrar que a gente sabe pensar de forma criativa, que a gente dá conta das demandas que vão surgindo no nosso dia a dia de trabalho. Aquilo, né, que só o ser humano vai fazer. Saber pensar fora da caixa, porque as demandas repetitivas, aquilo, gente, a máquina vai fazer. Aquilo a gente já vê a inteligência artificial começando a executar. Então, para a gente ser essas profissionais, as pessoas modernas no ambiente de trabalho, que dão conta do que a atualidade precisa, a gente tem que pensar o que só o ser humano faz. E é a capacidade analítica, crítica e a criatividade. Outra questão é que a gente não pode fazer com que o impulso guie nossas ações. A gente precisa aprender a analisar os contextos, saber reconhecer informações que são verdadeiras, o que são falsas, o que são fake news. Essa capacidade de análise crítica, pensamento crítico, também é uma competência comportamental. É muito importante a gente aprender a pesquisar diferentes fontes de informação, para a gente tirar nossas próprias conclusões sobre um determinado assunto, conferindo a veracidade, a verdade das informações. Além disso, não é legal a gente ter um pensamento muito radical, sem estar aí aberta a ouvir as ideias das outras pessoas, pessoas que pensam diferente da gente. Ouvir aí os dois ou mais lados da moeda também é exercitar o pensamento crítico. Viu como é importante desenvolver as competências comportamentais? O melhor é que, se você já desenvolveu essas competências, elas poderão ser usadas sempre. Afinal, as competências comportamentais são duradouras e podem ser usadas em qualquer profissão que a gente vier a exercer. Eu espero então ter inspirado vocês a desenvolver cada vez mais as suas competências comportamentais. Desejo muito sucesso a cada um de vocês.